todos, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Abramos a santa palavra, Mateus, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Mateus 5, Sermão do Monte. Jesus está pregando, ele está ministrando aos seus discípulos uma palavra de unção, de graça, uma palavra poderosa, ungida, pois era o Senhor Jesus quem estava ministrando. E apenas vamos ler o verso de número 4 nesta manhã, para pensarmos sobre ele. Leiam comigo, por favor, o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, o Senhor é Deus tão tremendo, o Senhor é Deus tão fantástico. O Senhor é magnífico, poderoso, excelso, glorioso é o Teu nome. E o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de podermos nos reunir nesta manhã em torno da Tua palavra, na casa do Senhor, para juntos prestarmos cultos a Ti, ó Deus, e adorá-lo e receber, ó Deus, aquela orientação que só o Senhor mesmo tem para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada irmão e irmã que aqui veio. Obrigado, ó Deus, pelas aulas que estão sendo ministradas, ó Deus, nesta hora, neste momento, nas salas de aula aqui da igreja. Obrigado, ó Pai, pelas demais igrejas reunidas, onde as portas estão abertas, o Teu povo está congregado, recebendo orientação, recebendo ministração, recebendo, ó Deus, unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Ti, ó Deus, a nossa total dependência. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para que a nossa semana seja a semana segundo a Tua vontade. Nós precisamos de Ti, ó Deus, para que possamos agradar o coração do Senhor e satisfazer, ó Deus, os desejos do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Toca, ó Pai, em cada coração aqui nesta manhã, toca, ó Deus, em cada vida. E aqueles, ó Deus, que não puderam vir por motivo de enfermidade, ministra, Senhor, a Tua cura, o bálsamo do Senhor, a restauração que vem de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, tem todo o poder no céu e na terra. Então, ó Pai, nós oramos pelos enfermos nesta hora, nós rogamos misericórdia, compaixão e cura sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão viajando, rogamos a proteção, rogamos a direção e a guarda do Senhor, na estadia e no retorno à Tua casa, à igreja, à sua cidade, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos agraciado dia após dia. Obrigado, ó Deus, por esse belo dia que o Senhor está nos dando. Dia muito lindo, Senhor. Quantos não amanheceram hoje? Nós estamos aqui na presença do Senhor, Pai. Conduz as nossas vidas, perdoa-nos, purifica-nos, redime-nos, restaura-nos, capacita-nos, ó Deus, para melhor te servir a todos nós. Essa é a nossa oração que lhe fazemos e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jesus Cristo, como eu disse, Ele está pregando, Ele está ministrando. Ele senta ali, em frente ao mar da Galileia, pois ele estava no monte. Daquele monte ele podia presenciar o mar da Galileia, como eu disse domingo aqui, é um lugar muito lindo, muito belo. E ali então, chamado agora do Monte das Bem-aventuranças. E ele neste texto ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu queria dar como tema a nossa mensagem nesta manhã o seguinte tema: da mais profunda tristeza ao mais elevado regozijo. Pensemos nisso nessa manhã. Da mais profunda tristeza ao mais elevado regozijo. Quando eu li este texto pela primeira vez, talvez você também, quando tenha lido pela primeira vez, você diz: o que podemos extrair de um versículo da palavra de Deus? O que podemos extrair de uma palavra tão curta, tão breve como esta?
O que Jesus está ensinando aqui neste texto? Nós sabemos muito bem que nem todos que choram são consolados. Nós sabemos muito bem que nem todos que choram são felizes. Mas o texto está dizendo que é feliz quem chora. E quem chora é feliz e será consolado pelo Senhor. Mas qual choro o texto sagrado está tratando? Que choro representa este? Nós choramos hoje por muitas coisas. Você chora, choramos por muitas coisas. Choramos, por exemplo, pela perda do ente querido. Quem já não passou por isso? A perda do ente querido, a pessoa amada, um familiar. A perda de uma oportunidade. Choramos. O não conquistar algo que nós almejávamos. Choramos também sobre isso. Quantas pessoas também já choraram diante de uma cena de televisão, de um filme, ou ouço até dizer de uma novela, embora não assista, eu não assisto, pois acho que novela não presta e não é de Deus. Mas quantas pessoas diante de uma cena de televisão, elas estão vendo ali uma imagem, algo acontecendo, e as lágrimas vão descendo pelos seus poros. Diante de uma ficção, diante de algo que não é real, diante de algo que não é verdadeiro. Quem sabe você já chorou diante disso? Talvez não necessariamente uma novela, mas um filme romântico. Às vezes o casal vai assistir um filme romântico, ou um filme triste. Por exemplo, há um filme muito triste, O Garoto Pijama Listrado, onde mostra algo que aconteceu com os judeus, etc. E você assiste aquilo e você chora, porque aquilo mexe com os seus sentimentos. Quem visitou em Israel o Museu do Holocausto, chora quando entra no Museu do Holocausto. Chora quando está dentro do Museu do Holocausto. Chora quando sai do Museu do Holocausto, por ver as barbaridades que o mundo já cometeu. Então nós choramos por muitos fatores, muitos fatos, muitos episódios. Mas será que é isso que Jesus está tratando neste texto? Como eu disse para você, você lê no primeiro momento e fala, o que quer dizer isto? Então, se é bem-aventurado, e bem-aventurado é feliz, quer dizer feliz mais que feliz. E aquele que chora vai ser consolado, então eu vou chorar para ser consolado. Eu vou chorar para receber felicidade, alegria. Então você fala, eu vou chorar, e você começa a chorar. Como aquele pregador que fazia o esboço do seu sermão, da sua mensagem. E ele escrevia a sua introdução, o bom dia ou boa noite. Ele ia lendo a sua mensagem, lá num determinado momento da pregação estava escrito assim, entre parênteses, chorar neste ponto. E ele então dava uma segurada na mensagem, chorava um pouquinho no púlpito e continuava. É esse choro que Jesus está tratando. Meu amado, o choro que Jesus está tratando no texto não é o choro carnal, não é o choro humano, não é o choro natural. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo o mundo produz morte. Não é a tristeza segundo o mundo que a Bíblia relata em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Não é o choro também por querer ter aquilo que você não pode ter. Como a Bíblia relata em 2 Samuel capítulo 13, a história de um filho de Davi chamado Amnon, que ele se apaixonou por Tamar, irmã de Absalão. E ele era apaixonadíssimo por ela. Só que Amnon, ele era também irmão de Absalão. Amnon, ela era filho de Davi. Tamar era filha de Davi. Absalão, o irmão dela, era filho de Davi. Então eram irmãos por parte de pai. Mas a Bíblia diz que Amnon, ele começou a chorar demais por causa de Tamar. Diz a Bíblia que ele não comia, que ele não bebia, ele não fazia nada. E o choro copioso na sua vida. Até um dia que ele mandou chamar Tamar à sua casa. Diz a Bíblia que ele cometeu incesto. Ele deitou com a sua irmã. Ele teve relação íntima com a sua irmã. E diz a Bíblia em 2 Samuel 13, verso 2, marca este texto para você ler. O amor dele era gigantesco para com ela.
Mas a partir do momento que ele cometeu o ato com ela, ele sentiu tanto desprezo por ela, tanto nojo daquilo, e ele mandou ela embora. E isso começou a trazer destruição no palácio, destruição na família real. Absalão fica revoltado, fica triste. E depois de 2 anos depois, ele faz uma trama e ele mata Amon, seu irmão. E depois foge, mais 2 anos longe. Depois ele volta e faz um complô contra o rei Davi. E Davi tem que fugir do palácio. E Absalão assume o trono. E depois então o exército de Davi mata Absalão. E a tristeza ali estava tomando conta. Mas não é essa tristeza. Não é esse choro de querer ter algo que você não pode. De ter algo que lhe é proibido. Não é o choro, por exemplo, que Acabe chorou. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe. Acabe era rei da nação de Israel. Acabe era rei poderoso, mas Nabote tinha uma vinha do lado do palácio. E Acabe disse: eu vou comprar a vinha de Nabote. Ele então vai a Nabote, fala: me vende a sua vinha. E Nabote diz assim: eu não posso vender a minha vinha porque é a herança de meus pais. E eu não posso passar para você algo que veio dos meus pais, então isso é meu. E a Bíblia diz, querido, que o rei Acabe, ele foi para o palácio como criança mimada. E tem muita gente que é criança mimada como Acabe. E ele deita e não quer comer, não quer beber. E diz a Bíblia que ele começa a chorar. Ele chora: por que Nabote não me vende a sua vinha? Ele começa a chorar. Aí então vem a sua esposa, Jezabel. Vem os demais. E fizeram uma trama toda ali, tramaram contra Nabote e mandaram matar Nabote. E Acabe então tomou posse daquilo que não lhe era devido. Mas antes ele chora. Ele não quer me vender. Eu quero tanto comprar essa vinha. Eu quero tanto comprar essa propriedade. É o meu sonho de consumo. Eu sou o rei, eu tenho tudo, mas eu quero isso também. E chora copiosamente. Não é esse choro que a Bíblia está tratando. Judas também chorou. Judas também se entristeceu. Você sabe a história de Judas? Ele vendeu o Senhor por poucas moedas de prata, 30 moedas. Ele vende o Senhor Jesus. E depois, quando Jesus vai para ser crucificado e preso, cai nele um remorso, uma tristeza profunda. Ele fala: eu traí sangue inocente. Ele devolve o dinheiro que havia vendido Jesus. Mas é o choro dele, era o choro e a tristeza do remorso. Não é o choro do remorso, que ele foi e se enforcou. Não é também, amados, o choro teatral. A Bíblia fala que os fariseus da época de Jesus, os saduceus, fariseus da época de Jesus, conforme Mateus 6, verso 16, eles fingiam uma tristeza na sua vida. Eles fingiam uma agonia na sua vida. Choravam, mostravam-se como contristados, tristes, mas o coração não estava desse jeito. Não é o choro, querido, teatral. Não é o choro forçado. Não é o choro mundano que vai lhe causar bem-aventurança. Não é o choro mundano que vai trazer consolo divino. Mas que choro é esse? Que te torna bem-aventurado, que te torna consolado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amados, o choro que Jesus está tratando aqui, Mateus 5, verso 4, é o choro espiritual. É o choro espiritual. É o choro pelo pecado. É o choro pelas misérias da vida, pelas mazelas espirituais da vida. É o choro do quebrantamento diante de Deus. É você chegar diante do Senhor e você se quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, eu não quero perder o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, que é o Senhor. Então é o choro espiritual. É o choro que você entende, Isaías 59, verso 2, que a tua iniquidade, a minha, a nossa iniquidade, faz separação entre nós e Deus. E o nosso pecado, a nossa iniquidade, ela causa tanta separação entre nós e Deus,
e você sente o peso do teu pecado, você sente as mazelas da sua vida, a sua fraqueza carnal, e você chega diante de Deus, e você começa a chorar diante do Senhor, a sua alma chora diante de Deus. Você chora porque você não quer perder Deus na sua vida. Amados, esse choro tem havido ausência em nossos dias. Esse choro das bem-aventuranças, Mateus 5, verso 4, ele está em desuso nos dias atuais. Escasso. Não há mais a raridade desse choro. Está em extinção esse choro. Porque as pessoas hoje estão dizendo assim, eu ouço muito isso, eu estou buscando a minha felicidade. Eu quero é ser feliz. O que importa é eu ser feliz. Então, se a minha felicidade é trocar a minha esposa por outra, eu quero ser feliz. Se a minha felicidade é roubar, eu quero ser feliz. Se a minha felicidade é fazer o que eu quero, o que importa é ser feliz. E as pessoas em busca de uma felicidade estão esquecendo Provérbios 14, verso 12, que há caminhos que para o homem parecem caminho de vida, mas no final são caminhos de morte. Parece de vida, mas no final são caminhos de morte. Certo amigo foi numa casa dias atrás, e naquela casa estava um outro casal, ambos casados, não divorciados, morando juntos, e pediram que esse colega orasse por eles. Como orar por alguém desse jeito? Não tem como. Há caminhos que para o homem parece caminho de vida, no final caminho de morte. Irmãos, estão entendendo? A gente diz, eu quero a minha felicidade. O que importa é que eu estou feliz. Aí vai trocando de parceiro, de cônjuge, um após o outro, porque quer a sua felicidade, e vai acabar aonde? No fogo do inferno. Vai arder no fogo do inferno. Se não se arrepender, não mudar de vida, não chorar diante de Deus. As pessoas estão buscando os seus direitos, mas estão esquecendo os seus deveres. Jesus fala que bem-aventurados que choram, os que sentem o peso do seu pecado, os que sentem estão perdendo a presença de Deus, o que sente a falta da santidade, a falta da consagração, estão voltando para Deus, não querem as coisas deste mundo, eles querem Deus na sua vida. Você conhece um texto que eu vou citar agora para você muito bem, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33 fala que o povo de Deus havia saído do Egito, e Deus estava agora, através de Moisés, levando este povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. E o povo, no caminho, Moisés, ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Os irmãos conhecem o texto? E quando Moisés desce, haviam feito um bezerro de ouro. Adorava o bezerro de ouro. Aí Deus disse assim, olha Moisés, esse povo é de dura serviço. Esse povo, coração empedernido. Este povo é um povo muito difícil. Moisés, faça o seguinte, Êxodo 33, eu não vou mais com vocês. Todavia, eu vou cumprir a minha palavra. Todavia, eu vou dar para este povo a terra de Canaã, a terra de vocês. Eu vou dar para vocês muita riqueza, muita prosperidade. E vocês vão ser prósperos nessa terra. Vocês serão abençoadíssimos nessa terra. E vocês vão frutificar e prosperar nessa terra, a terra de vocês. Sabe o inimigo que vocês têm lá? Lá na terra tem inimigos. Eu vou destruir todos os inimigos de vocês. Então vocês vão ter o quê? A morte dos inimigos, a terra fértil, vão ter muita riqueza, vão prosperar maravilhosamente. É tudo de vocês podem ir, mas eu não vou. Êxodo 33, verso 4. Diz que o povo começou a prantear. O povo começou a chorar. As lágrimas começaram a descer. Porque Êxodo 33, verso 4 diz assim, ouvindo o povo essas más notícias. Qual que era a má notícia? Deus não vai junto conosco. Eu vou ficar rico, ninguém vai me encher as paciências, os meus inimigos vão morrer, eu vou ter terras e mais terras, mas Deus não vai.
Deus não estará comigo. Então a Bíblia diz em 33:4 que o povo começa a chorar. O povo começa a chorar copiosamente. Porque o povo sente no coração que o que importa é Deus. Meu irmão, deixa eu perguntar para você, minha irmã, nesta manhã. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante de Deus pela miséria da sua vida espiritual? Há muitos gritos, há muitos pulos, há muito oba-oba nos cultos, por aí fora, e poucas lágrimas. O choro que te faz ser feliz, o choro que te traz consolo divino, é o choro do quebrantamento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, igreja? É esse choro. Mas eu repito para os queridos, nós não temos presenciado este choro, nós não temos visto esse choro. É lógico que você fala assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe pelo que eu passo, irmão. É lógico que você não vai dizer que eu tenho chorado, pastor, não quero isso, ninguém se expor aqui. Mas, irmão, se você quer ser feliz, se você quer sair da mais profunda angústia para o mais elevado regozijo, você precisa passar pela escola do quebrantamento e reconhecer quem você é. Como Jacó, por exemplo. Lembram de Jacó? Jacó pecou contra Deus. Jacó falhou contra o Senhor. Jacó cometeu absurdos contra o Senhor. Jacó enganou seu pai. Jacó enganou seu sogro. Jacó enganou seu irmão. Jacó fez um monte de besteira. Mas quando ele está voltando para casa, o seu irmão vem contra ele armado. Jacó, diz a Bíblia, que ele entrou no vale de Jaboque, Val de Jaboque. E a Bíblia fala que Jacó chorou diante de Deus. Talvez você vai dizer assim, pastor, eu já li Gênesis muitas vezes, eu não vejo Jacó chorando lá, pastor. Mas se você ler Oséias capítulo 12, verso 4, vai dizer que Jacó chorou diante de Deus no Val de Jaboque. Quando ele reconhece quem ele era. Deus pergunta, quem és tu? Ele fala, eu sou Jacó. Antes seu pai havia perguntado, quem és? Ele dizia, eu sou Esaú. Quando ele fala Jacó, você conhece, já preguei sobre este texto, ele fala, quer dizer, eu sou enganador, suplantador, traiçoeiro, eu sou uma péssima pessoa, eu não tenho valor algum, eu tenho feito tudo errado na minha vida. E aí Oséias 12, verso 4, Jacó chora diante de Deus. E quando ele chora diante de Deus, ele na mais profunda angústia do seu pecado, da sua vida miserável, Deus começa a torná-lo alegre, Deus começa a trazer consolo para ele, que o seu irmão vinha para matá-lo e dar-lhe um beijo, a vida é restaurada, a família é restaurada, o lar é restaurado, a bênção é restaurada, porque ele passou pela escola do quebrantamento diante de Deus. Vou repetir algo que eu já disse, as pessoas hoje precisa entender isto, que há muita alegria e há pouco choro. Chorar pelas mazelas espirituais. Joel 2, verso 12. Joel 2, 12. Diz assim, convertei-vos ao Senhor, voltai para Deus, com choro, com pranto, com jejuns, com lágrimas. E o verso 13, Joel 2, 13. Rasgai o seu coração e não as suas vestes. Porque na época as pessoas estavam quebrantadas, ela rasgava as suas vestes, jogava cinza sobre a cabeça. Mas o coração não estava rasgado. O choro da bem-aventurança é esse choro de reconhecer quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que um homem chamado Jonas foi convidado, chamado, vocacionado, comissionado para pregar numa cidade chamada Nínive. E esse homem, Jonas, ele vai a Nínive pregar. E ele chega em Nínive e começa a pregar na cidade de Nínive. E a Bíblia diz que ali havia em torno de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Jacó pregava assim, ainda 40 dias, ainda alguns dias, e Nínive será subvertida, Nínive será destruída, Nínive será aniquilada,
A Bíblia diz que as pessoas, o rei, começou do rei do palácio, ele rasgou as suas vestes, seu coração, a sua alma, e entrou numa tristeza profunda diante de Deus com choro. E todos os ninivitas também começaram a prantear, se quebrantar diante de Deus. E quando eles se quebrantaram diante de Deus, não houve destruição, não houve aniquilamento, houve perdão, houve restauração, houve mudança de vida. E todos 120 mil foram convertidos ao Senhor. A cidade inteira se converteu ao Senhor, através de choro, através de lágrimas. Irmão, é 1000 vezes melhor chorar agora do que chorar depois. Porque a Bíblia diz em Mateus 8,12, que se você não chorar agora, em outras palavras, diante dos seus pecados, então a pessoa não vai para o céu, vai para o inferno, e no inferno é um lugar que haverá choro e ranger de dentes. No inferno é lugar de choro, choro copioso, excessivo, mas lá não tem consolo, lá não tem bem-aventurança, porque a pessoa perdeu a oportunidade. Então é melhor chorar agora, pedindo perdão a Deus, purificação dos nossos pecados a Deus, do que depois de ir para o inferno e ficar chorando o resto da vida. Então o que a Bíblia está ensinando para nós? Chore diante de Deus. Diz a Bíblia que Esdras também ele entra na presença de Deus, Esdras 10:1, e ele começa a chorar pelos seus pecados. Ele começa a chorar pelos pecados das pessoas. Ele começa ali a derramar o seu coração diante de Deus em choro. Então Deus começa a tirá-lo dessa profunda tristeza e elevá-lo ao mais alto lugar de gozo, mais elevado gozo. Porque as pessoas vêm até ele e falam: olha, nós temos pecado contra Deus realmente. Nós temos feito o que Deus proíbe. Nós temos feito o que Deus condena. Nós temos feito o que Deus não, o que Deus abomina. Nós temos feito. Então vamos fazer o seguinte, vamos acertar a nossa vida. E após um momento de choro, as pessoas começam a corrigir os seus erros, suas falhas, e começam a voltar para Deus. Então Deus restaura, Deus abençoa, Deus muda, Deus faz coisas tremendas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você tem chorado pelos seus pecados? Você tem chorado pela falta de sentir a presença de Deus na sua vida? Você tem reconhecido quem você é diante de Deus? Nós temos reconhecido quem nós somos? Vejam que uma bem-aventurança, ela está totalmente interligada à outra. Porque a primeira bem-aventurança que eu preguei domingo passado para os amados, ela fala bem-aventurado os humildes, que dos tais é o reino dos céus. Agora somente o humilde de espírito, como eu preguei semana passada, a ausência de orgulho, de vaidade, soberba, de presunção, somente este pode reconhecer o que está errado e confessar com lágrimas diante do altar de Deus. Talvez você chegou diante de Deus muitas vezes, pedindo, rogando, choramingando, murmurando, xingando, blasfemando, exigindo. A Bíblia fala assim: queixe cada um dos seus próprios pecados na presença do Senhor. Você quer ser feliz? Aprenda a chorar quando pecar diante de Deus. Você quer ser consolado, radiante, ser elevado ao mais alto nível de gozo? Antes se quebrante diante do altar de Deus. Então o choro que Jesus está tratando aqui é o choro espiritual, que está em extinção nos dias atuais. Por isso não tem havido felicidade verdadeira, não tem havido o consolo verdadeiro por parte do Senhor. Mas amados, há esse choro também. Não é só o choro pelo seu próprio pecado, pelo meu, pelo nosso próprio pecado. É chorar também pelos outros. Chorar pelos outros. Em João capítulo 11, verso 35, nós temos o nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus é chamado à casa de Maria e Marta. Irmãos, lembram o texto? Que Lázaro havia falecido.
Então Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro. E no Evangelho de João diz que Jesus chorou. Ao saber, ele chora. Mas por que Jesus chorou? E se ele é o nosso maior exemplo, nós podemos fazer como ele. Por que Jesus chorou, querido? Ele chorou não porque Lázaro havia morrido, porque ele sabia que haveria de ressuscitá-lo. Ele sabia do seu poder. Ele chora não porque as pessoas estavam chorando. Não. Alguém está chorando, então eu vou chorar porque fulano está chorando e o choro dele me comove. Eu sou sensível ao choro. Então quando alguém chora perto de mim, eu choro também. Então ele está chorando, eu estou chorando também. Vamos chorar juntos. Como aquelas mulheres lá contratadas para chorar em velórios. Né? Tem aí em outro estado aí. Não é esse choro. Quando Jesus chora, ele chora por causa da incredulidade das pessoas. Então você pode chorar como Jesus quando você olha a incredulidade das pessoas. Você olha as mazelas das pessoas. E você começa a chorar, Senhor, porque elas são incrédulas. Isso começa a mexer com o seu coração. E você chora. Certa feita um pai estava tentando converter o seu filho, falando do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da redenção de Deus. E o filho vivia dando mau exemplos, fazendo coisas erradíssimas. E o pai então chama o filho no quarto. E o pai olha para o filho, porta trancada, filho, eu não sei mais o que fazer por você. Você não está entendendo o quanto Deus te ama. E Deus pode mudar a sua trajetória de vida. Deus pode realizar os seus sonhos, filho. Mas do jeito que você está, você não crê no poder de Deus. E o pai começa a chorar por aquilo. Derramar lágrimas diante de Deus. E o filho vê o choro do seu pai. E o filho abraça o pai e fala, pai, hoje eu estou voltando para Deus, pai. Pai, eu quero esse Deus da minha vida que te fez chorar por mim. Há uns anos atrás, há uns 20 anos, mais ou menos, por aí um pouco mais, há uns 23 anos mais precisamente, eu estava em um lugar, ministrando, um amigo querido, ele ouviu sobre muitas pessoas que estavam se perdendo. Muitas pessoas se perdendo no mundo, dos vícios, das drogas. E naquele local que nós íamos dormir, ele após ouvir isso, do meu quarto, eu escutava ele no quarto dele, chorando copiosamente. Chorando e pedindo a Deus salvação pelos perdidos. Esse é o choro da Bíblia. A Bíblia diz em Lucas 19, 41. O outro momento que Jesus chorou, quando ele olha Jerusalém. Lucas 18, 19, 41. Lucas 19, 41 a 44. Ele olha para Jerusalém e fala assim, ele diz a Bíblia, ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha ajuda os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Por isso Jerusalém será destruída. Não vai ficar pedra sobre ti, ó Jerusalém. Você será destruída, será aniquilada. Porque vocês não quiseram ouvir a voz dos profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos servos do Altíssimo. Você vai ser destruída. E Jesus chora. Meu irmão, você já chorou pela desgraça dos outros. Já chorou por saber que multidões estão indo para o inferno. Já chorou por causa disso. Já chorou pelo pecado de Cascavel. Se a igreja não aprender a chorar, Deus não traz avivamento sobre a igreja. Quem sabe um dia nós podemos se reunir aqui hoje, vamos reunir para chorar. Vamos se unir para chorar por essa nação perdida.
por aquelas que estão vivendo na prostituição, na promiscuidade, no álcool, nas drogas. Vamos chorar pelos jovens que abandonam a igreja, pelas crianças que abandonam a igreja, pelos pais irresponsáveis que abandonam a igreja. Vamos orar, vamos chorar diante de Deus, porque nós sabemos o quanto Deus pode abençoar, o quanto Deus pode fazer, e as pessoas não querem Deus, e isso nos comove, isso nos faz chorar na presença do Senhor. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você nunca ouviu uma mensagem como essa. Talvez tenha ouvido mensagem apenas dizendo, você que me assiste, ou você que aqui está ao vivo, que temos nos alegrar apenas. Vamos alegrar. Sim, vamos. Mas não há alegria sem antes o choro. Por isso a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque você chorou a noite inteira colocando a sua vida diante de Deus. Colocando a sua alma diante de Deus. Aí quando o novo dia amanhece, você vê que Deus foi misericordioso, Deus foi compassivo, Deus foi longânimo. Ele te deu mais um dia para você viver intensamente na presença dEle. E os seus pecados, como diz Miqueias, foi lançado nas profundezas do oceano. E você está vivo novamente para celebrar a vida com Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Não é passar a noite chorando pelos problemas da vida. Não é passar a noite chorando, ai, aquele filme mexeu tanto comigo, aquela cena tão romântica, ai, Jesus. Não é isso, essa besteira. É chorar pelas mazelas da sua vida, da minha, das nossas vidas. É chorar por saber que não estamos no centro da vontade de Deus. É chorar por saber que muitas vezes você quer o seu eu acima do eu de Deus. É buscar os seus afazeres e deixar Deus de lado. É chorar quando você sente que você perdeu o temor a Deus e o temor de Deus. Você chora, 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 chora. Mas quando você levanta para ser uma nova criatura. Você levanta, porque em Cristo, 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura, as coisas passadas passaram, eis que tudo se fez novo. É chorar por aqueles que se perderam e se alegrar em vê-los voltando para a casa de Deus em nome de Jesus. Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que são sensíveis. Aqueles que sentem o que Deus sente. Aqueles que são comovidos por aquele que comove o coração de Deus. Como eu disse para você, Jesus chorou diante da morte de Lázaro, não porque Lázaro morreu, mas por causa da incredulidade das pessoas. Ele chora diante de Jerusalém, não porque a cidade está sendo destruída, não, porque a cidade deixou de aproveitar a única oportunidade dada pelo Senhor, para que a cidade fosse restaurada e abençoada pelo Eterno, em nome de Jesus. Muitas vezes, nos tornamos frios, muitas vezes nos tornamos empedernidos, coração de pedra. Você assiste a televisão, jornal, noticiário, tantas pessoas morreram. E às vezes olhamos para aquilo e tchum, nada. E daí? E daí? Ah, houve lá um tsunami, tantos morreram. Houve um naufrágio, o avião caiu. Nada, nada, nada. Nos tornamos frios, insensíveis. Mas quando Deus olha, Ele chora. Ele diz assim, aquele, aquela, aquele outro, todos que ainda não entregaram a vida para Cristo, poderiam ter aceitado a Jesus sem vida. Para eles agora é tarde demais. Você quer a verdadeira felicidade? Chore diante de Deus primeiro. Você quer ser consolado? Chore diante de Deus primeiro. Ah, pastor, deixa eu repetir isso aqui. Eu quero a minha felicidade. Eu já ouvi isso e tenho ouvido isso constantemente.
O que importa é que agora eu estou feliz. Oh, graças a Deus. Já estou no 10º casamento, agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Tirei aquele peso. As pessoas estão brincando com Deus. Porque nós não temos chorado diante de Deus. E elas estão buscando a bênção daquele que fica proibido de abençoar. E há texto na Bíblia, você pode pesquisar depois. Situações acontecer, Deus fala assim, em algumas situações, a Bíblia fala, mesmo que Moisés se levantasse, que Elias levantasse e orasse, eu não ia ouvir. Irmãos, essa mensagem talvez não é mensagem carismática, né? Oh, mensagem gostosa de ouvir. Mas é a mensagem necessária que vai lhe trazer consolo e felicidade eterna em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor um pouquinho. Curve a sua cabeça diante do Senhor. Vamos falar com Deus. Fala com Deus. Diga a Ele, Senhor, eu não tenho chorado diante de Ti. Eu cometo pecados, falhas. Eu erro tanto, Jesus, diga para Ele. Eu nunca sei o que é chorar diante do Senhor pelos meus pecados. Eu vejo pessoas indo para o inferno. Eu vejo pessoas se perdendo. Talvez você é semelhança daquela mulher de Lucas 7, que ao reconhecer a graça de Deus sobre ela, ela vem até Jesus e ela ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas. Fala com Deus. Aquela mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Jesus, então, ele fala que aquela mulher, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela chega e lágrimas desce. Ela deixa os pés de Jesus banhados, através das suas lágrimas, porque era uma pecadora, mas quando ela sai dali, ela era uma santa, aleluia, glória a Deus. Aprenda a chorar diante de Deus. Aprenda a dizer, Deus, eu posso ter tudo nesta vida, mas se eu não tiver o Senhor comigo, se eu não tiver a Tua presença, eu não vou ser bem-aventurado, Senhor. Eu quero ser, ó Deus, bem-aventurado. Eu quero ser feliz, Deus. Mas eu aprendo que a felicidade passa pela escola do quebrantamento. Que o consolo do Senhor passa pela escola do quebrantamento. Fala com Deus, para que você possa sentir sair da mais profunda tristeza ao mais elevado consolo. Ore mais um instante, depois eu oro por você.
Bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Quero convidar aqueles que quiserem e puderem se ajoelhar, quem puder, e vamos orar. Senhor Deus, nossos olhos estão enxutos demais. Deus, não há lágrimas descendo muitas vezes pelos nossos poros, pelo choro espiritual, Senhor. Ó Deus, as pessoas têm perdido o temor do Senhor. As pessoas têm se distanciado das coisas do Senhor, Pai, achando que estão encontrando caminhos de vida, sem saber que no final são caminhos de morte, de destruição, de aniquilamento. Ó Deus, queremos olhar para este texto, ó Deus, tão curtinho, uma frase apenas, mas queremos, ó Deus, aprender com Jesus. Queremos voltar a sermos pessoas sensíveis. Conforme cantamos anteriormente, voltar à inocência, ao primeiro amor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, queremos ser como crianças. Nos quebrantar realmente diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, quando houve avivamento por meio de Neemias, o Senhor deu a ordem aos sacerdotes, aos levitas, que era para estar entre o pórtico e o altar e para clamar e chorar diante do Senhor, Pai. Clamar e chorar, Pai. O Senhor diz ao profeta Joel que é para converter ao Senhor com jejuns, com choro e com pranto, reconhecendo o peso da mão do Senhor daqueles que estavam longe dos teus caminhos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos quebrantamos diante do Senhor. Livra-nos, ó Deus, das quedas. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de pensamentos ou atitudes que não são condizentes ao Evangelho cristalino de Jesus. Pai, que possamos voltar a viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da transformação. Não do oba-oba, dos gritos, dos berros, Senhor, dos pulos, mas que não gera mudança de vida, ó Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos como igreja na intercessão, chorar por aqueles que estão perdidos. Sentir a dor do teu coração e ver teus filhos se perdendo. Para que eles venham voltar, Senhor, ao primeiro amor, em nome de Jesus Cristo. Tal como aquele amigo, ó Deus, que anos atrás chorava copiosamente, por causa da perda, por causa, Senhor, das pessoas se perdendo sem Jesus. Que possamos voltar a chorar, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, o coração do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a mente do Senhor. E que esta série de mensagens, ó Deus, ministradas sobre as bem-aventuranças, não caia em esquecimento, mas que possamos praticar isso no nosso dia a dia, ó Deus. Possamos viver isto, ó Deus, porque é o segredo da felicidade. Podemos ir ao mais puro deleite espiritual, Senhor, regozijo espiritual, se entendermos a profundidade das bem-aventuranças. Deus amado, seremos bem-aventurados. Seremos consolados, porque, ó Deus, viveremos intensamente a Tua palavra em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Usa-nos, ó Deus, para o louvor do Teu nome, em o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E quando pecarmos, quando pensarmos em pecar, possamos quebrantar
e levar cativo todo pensamento, como vimos na quarta-feira passada, ao trono da graça, em nome de Jesus, Pai. Deus, opera nesta igreja, opera na vida de cada adolescente, cada jovem, cada criança, cada adulto, Senhor, cada casal. Opera na vida de todos, ó Deus, de forma maravilhosa, espetacular, em nome de Jesus. Livrando-nos de tudo aquilo que desagrada, que fere, que machuca teu coração, ó Deus, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé, amados, para receber a bênção. E agora, amada igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos aqueles que são bem-aventurados, conforme a palavra do Mestre, do Senhor Jesus. Que assim o Senhor vos abençoe, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu lado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Domingo continuamos série Bem-aventuranças.